Olá pessoal, o professor Marques Cruz aqui em mais um vídeo no canal Marques Edu. Hoje nós vamos falar sobre números complexos. Chama-se conjunto dos números complexos e representa-se por C o conjunto dos pares ordenados de números reais para os quais estão definidas a igualdade, adição e multiplicação. É usual representar cada elemento x e y pertencente aos complexos com o símbolo z. Portanto, nós temos que z pertence aos complexos se e somente se x é igual ao par xy, sendo x e y pertencente aos reais. Então você deve se perguntar de onde foi que surgiu a necessidade de ter algum número que fosse representado além dos números reais, para além dos números reais. Os números complexos surgiram da necessidade de se obter soluções de polinômios para raízes com raízes quadradas negativas, certo? Então, para polinômios de raízes negativas não existia solução, na verdade não existe solução dentro dos reais. Então, como essas soluções não são abarcadas, elas não existem dentro desse conjunto dos reais, foi criado um novo conjunto e esse conjunto é chamado de conjunto dos números complexos. Por exemplo, vejamos a equação x elevado à quarta menos 16 igual a zero. Como é um polinômio de quarto grau, nós sabemos que ele tem 4 raízes. E vamos desmembrar esse polinômio para podermos entender quem são, para podermos encontrar quem são as raízes desse polinômio. Então a gente pode fazer o seguinte, ó, x à quarta menos 16 é a mesma coisa de x ao quadrado menos 4 ao quadrado. Por que que eu fiz dessa forma? Para poder separar na forma de diferença de quadrados e facilitar, simplificar, para podermos achar as raízes de uma forma mais simplificada. Fazendo a diferença de quadrado, nós vamos obter o que segue, que é x ao quadrado mais 4 vezes x ao quadrado menos 4, certo? Então nós vamos ter o seguinte, ó, x ao quadrado mais 4 vezes x ao quadrado menos 2 ao quadrado. Então essa segunda parte ficou x ao quadrado menos 2 ao quadrado. E aí entra mais uma vez a diferença de quadrados. Como é que vai ficar? Vai ficar x ao quadrado mais 4 vezes x mais 2 vezes x menos 2. Então quando é que a gente pode dizer que nós temos a solução dessa equação? Quando cada um desses fatores é zerado. Então cada um dos fatores que está entre parênteses sendo zero, a gente vai ter a solução dessa equação, tá? Então, como é que nós podemos fazer? Primeiramente, pegando a expressão, nós podemos dizer que o x mais 2 é igual a zero, o que implica que o nosso x tem que ser igual a menos 2. Depois nós seguimos para o próximo, que é x menos 2 igual a zero. Isso implica que o nosso x é igual a mais 2, porque x menos 2, o menos 2 passa para o outro lado como positivo. E aí a gente fica com a última expressão, que é x ao quadrado mais 4 igual a zero. Como é que nós fazemos isso? Ó, perceba que se x ao quadrado mais 4 é igual a zero, para encontrar a solução eu tenho que pegar esse 4, jogá-lo para o outro lado, né? Jogá-lo entre aspas, porque na verdade a gente subtrai o 4 de ambos os lados. E aí nós vamos chegar que x ao quadrado é igual a menos 4. Fazendo aí a raiz quadrada em ambos os lados, nós vamos ter que raiz quadrada de x ao quadrado é o próprio x. E do outro lado a gente vai ter mais ou menos a raiz quadrada de menos 4. E aí nós chegamos diante de um problema matemático que esse número, a raiz quadrada de menos 4, não é definida dentro dos reais. Então ela vai ser definida onde? Nos complexos, tá? Então a gente vai usar um artifício matemático que foi desenvolvido para poder solucionar esse tipo de situação. Como assim? A gente vai fazer agora, dar uma definição para uma coisa que está aparecendo aí, certo? Aí dentro dessa raiz nós temos 4 vezes menos 1. Então esse menos 1 dentro da raiz é uma coisa que é muito recorrente. Então a gente vai chamar esse raiz de menos 1 de uma unidade imaginária e vamos dar um nome de i. Certo? Pelo fato de ser imaginário, vamos chamar de i. Então a gente vai definir i é igual a raiz de menos 1. Então, se i é igual a raiz de menos 1, x, por sua vez, vai ser mais ou menos a raiz de menos 1 vezes 4. Tá? E aí a gente pode separar essa equação. De que forma? Ó, x é mais ou menos raiz de 4 vezes raiz de menos 1. Então a gente pode dizer que o x é igual a mais ou menos a raiz de 4i. Quem é o i? Raiz de menos 1. Então, nós agora temos uma solução para essa equação que podemos ainda, né, formalizar de uma forma mais abrangente, dizendo que o nosso x, 3 linhas, é igual a mais 2i, né, que é a raiz de 4, e o nosso x, 4 linhas, vai ser
menos 2i, sendo i o nosso número imaginário, né? Então, só mostrando aqui cada uma das raízes, são 4 raízes, nós temos menos 2, mais 2, menos 2i e mais 2i. Então, nós temos aí essas 4 soluções. Percebam que, sempre que nós tivermos uma solução complexa, o nosso número que vem na forma complexa vem junto do seu conjugado. O que é o conjugado? A gente vai ver mais adiante, mas aproveitando aí essa equação que a gente tem, ó, perceba a raiz 3 e a raiz 4. Eles dois são complexos. Então, um é positivo e outro é negativo. Então, o que a gente vai ver, que nós chamamos, na verdade, de conjugado, é o próprio número com a sua parte imaginária com o sinal trocado, mas nós vamos ver isso aí em detalhes logo mais. Então, ó, nós temos uma reta real, certo? Que vai definir as soluções reais para sistemas comuns, como nós já conhecemos. Porém, agora vai entrar um outro eixo, né? Que é o eixo imaginário. Esse eixo vai representar para a gente agora uma componente complexa de um número, certo? E esse número ele vai ser representado por essa seta. Essa seta é como se fosse um vetor. E ela tem o quê? O seu módulo, o seu comprimento. Além do seu comprimento, ela também vai ter as coordenadas, certo? Vai ter a coordenada em y e a coordenada em x. Sua coordenada em x é o a, sua coordenada em y é o b, tá? Então, nós podemos representar esse número de duas formas. Que número? Esse vetor, esse z, né, que é o nosso número complexo, nós podemos representá-lo basicamente de 3 formas, na verdade. A primeira forma é através de uma soma. Nós podemos dizer que esse vetor z ele é igual a uma componente x mais uma componente y, ou seja, é o a mais bi. I é o do meu eixo imaginário, certo? Então, o a é a parte real e b é a parte imaginária. O i está denotando que nós temos aí o b como imaginário. Então, isso aí, essa parte que eu estou mostrando para vocês, z igual a a mais bi, é a expressão do número complexo na sua forma cartesiana, ou também, como é comumente chamada, retangular. Mas nós podemos também pegar esse mesmo vetor, esse mesmo número complexo, e representá-lo através de coordenadas polares. Como assim? No lugar de dizer, ó, ele está a uma determinada coordenada A e outra B no eixo I, do eixo imaginário, ou eu posso dizer, ó, ele está a 30 graus norte, 30 graus para cima, enfim, eu posso dar a coordenada e o tamanho módulo do o número complexo. Então, se eu quiser representar de outra forma, eu vou botar o módulo, fase, esse símbolozinho representa o ângulo, né? Então, ele está dizendo o comprimento e o ângulo. Então, eu posso representar o meu vetor dessas duas formas, basicamente, né? Mais uma que eu vou mostrar daqui a pouco, que é através da forma cartesiana, que eu vou dar as coordenadas retangulares, ou através da fórmula polar, que eu vou dar as coordenadas polares. Vou dizer o comprimento do meu número complexo, ou seja, a norma dele, o comprimento dele, e o ângulo que ele se distancia do eixo x, sempre no sentido anti-horário, ou seja, é do eixo real para o imaginário, certo? Então aí, no caso, digamos, se fosse 30 graus, ele vai contar 30 para cima. Vamos ver agora um exemplo. Imagine a seguinte situação, que nós vamos ter o a nessa equação igual a zero. Se o nosso a é igual a zero, nós vamos ter que o nosso número complexo ele é 100% imaginário, porque ele não tem uma parte real, certo? Então, o nosso z vai ser igual a zero mais bi. Quem é esse zero? O zero é o a. Ou seja, como o a é zero, nós vamos ter um número puramente imaginário. Nós podemos ter também essa representação do número da seguinte forma, ó. Z é igual ao módulo de Z, fase 90, ou ângulo 90 graus. Lembrando que esse módulo de Z é o próprio B nesse caso, né? Já que ele não tem a componente X. Segundo caso, imagine agora que nós temos o B igual a zero. Então, se nós não temos o B, ele vai ser puramente real, né? Dessa forma, agora a gente vai ser A mais 0i. Então, a parte imaginária ela foi eliminada. Então, o nosso Z vai ser um número real. Então, o meu Z vai ser um número puramente real, que já nos mostra que os números complexos, eles contêm os números reais, certo? Então, os números reais estão contidos nos números complexos. Então, o Z também poderia ser representado como módulo de Z, fase zero ou ângulo zero,
sendo que esse z é igual ao a, já que ele não tem a componente b. Nós podemos também representar, que aí vai entrar a terceira forma, né? A forma trigonométrica. Como nós podemos representar os componentes de um vetor? Nós podemos representá-los através de senos e cossenos, de relações trigonométricas. Então, eu posso dizer que essa parte de baixo, esse a, ele é igual ao módulo do z vezes o cosseno. Se eu fizer a relação trigonométrica, quem é o cosseno? É o cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, seria o a sobre z. Isolando a é igual a z cosseno. A mesma coisa, a mesma lógica pode ser aplicada para o b, onde nós encontraremos b igual ao módulo de z vezes o seno. Utilizando do teorema de Pitágoras, nós podemos dizer que o módulo de z ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, nós temos aí que o módulo de z é igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Isso aí, como eu acabei de dizer, é o nosso módulo do z. Eu também posso representar o ângulo, se eu quiser descobrir quem é o ângulo. A gente sabe que a tangente desse ângulo φ é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seja, tangente φ é b sobre a. Então, se eu quiser descobrir quem é o ângulo φ, é só fazer o arco tangente do módulo de b sobre a. Certo? Então, por que é o arco tangente? Porque é a operação inversa da tangente. E por que eu estou utilizando o módulo de b sobre a? Esse módulo que a gente está usando tanto no b quanto no a é porque quando você faz essa operação, você pode ter aí uma distinção em relação ao quadrante que você vai ter o seu ângulo. Então a gente coloca um módulo no b e no a para depois a gente estudar como é que nós vamos dizer qual é de fato o ângulo analisando aí geometricamente, tá? Mas só matematicamente você fizer, você pode gerar um erro em relação ao ângulo, porque ele pode ser 45, mas em outro quadrante. Então vamos analisar agora também, ainda no formato trigonométrico, que a gente pode representar o número assim, ó. Como nós sabemos que o z é igual ao módulo que multiplica o a mais o bi, a gente pode dizer também, através de uma fórmula, famosa fórmula de Euler, ou Euler, como você preferir, que e elevado a θi é igual ao cosseno de θ mais i seno de θ. Esse i é a nossa componente imaginária. Então, o que é que nós podemos aplicar? Nesse caso, a fórmula está mostrada com um θ, nós estamos usando um φ. Então, a gente vai fazer uma adaptaçãozinha agora, né, com a fórmula de Euler. Vai ficar que o nosso z é igual ao módulo do z vezes e elevado a φi, certo? Então, aí uma forma de mostrar também o número complexo no formato de exponencial através da fórmula de Euler. Eu já havia falado um pouquinho, dado uma pequena pincelada sobre conjugado, certo? Então, se a gente tem um número complexo z, nós temos também aí um conjugado para ele. O que é esse conjugado? Se o meu z é igual a mais bi, o meu conjugado vai ser representado por esse asterisco, às vezes também não tem esse asterisco, enfim. Mas quem é o conjugado? É a parte desse meu vetor refletida para baixo, meu número complexo refletida para baixo. Como é que ele é refletido para baixo? Estou mudando só o b que estava em cima, no eixo positivo, agora passou para o eixo negativo, então meu z é a menos bi. Tá? Se fosse no formato polar, então módulo de z, fase φ, a gente teria o ângulo alternado, né? O ângulo seria negativo agora, então seria z conjugado é igual ao módulo do z, fase menos φ. Ou através do número complexo, né, usando lá a relação de Euler, nós poderíamos dizer que é z cosseno de φ menos seno de φi, que vem, né, que é oriundo da expressão z é igual a z elevado a menos φi. Então, se você olhar com mais cuidado, com mais cautela, você vai perceber que deveria ter um menos aí dentro do cosseno de menos φ. Só que a função cosseno é uma função par. E, por sua vez, quando ela é função par, o cosseno de menos φ é igual ao cosseno de φ, então por isso que pode ficar dessa forma mesmo. Então, fazendo algumas operações com os números complexos. Quais? Vamos pegar o i e vamos elevá-lo ao quadrado. Se nós pegarmos o i e elevarmos ao quadrado, a gente vai ter raiz de menos 1 ao quadrado. Então, a gente pode dizer que i ao quadrado é igual a menos 1. E se eu fizer i ao cubo? I ao cubo é igual a i ao quadrado vezes i. I ao quadrado eu já sei que é menos 1. I é o próprio i, então i ao cubo é menos i. Quem é i à quarta? Né? I à quarta eu posso fazer i ao cubo vezes i ou i ao quadrado vezes i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Então, menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. I à quarta é mais 1. I à quinta é i à quarta vezes i.
E a quarta nós acabamos de fazer, que é mais 1. E é o próprio i, então i a quinta é i. Então se você fizer mais vezes, você vai perceber que tem um ciclo. O ciclo é i menos 1, menos i, mais 1. I menos 1, menos i, mais 1. Certo? Então a gente tem aí também uma fórmulazinha geral, se quiser fazer é i elevado a n é igual a in menos 1 vezes i. Então só fazer aí um arranjozinho matemático, você pode, conhecendo algum outro anterior, você pode descobrir qual é o subsequente. Vamos agora para as operações com números complexos. Vamos iniciar com a adição de números complexos no formato cartesiano, certo? Ou no formato retangular. Lembrando que a adição de números complexos, manualmente, ela pode ser feita somente no formato cartesiano. Mas, se você for fazer computacionalmente, por exemplo, em algumas calculadoras científicas, você já pode colocar diretamente na calculadora no formato polar e somar polar com cartesiano, que já vai dar certo. Porém, manualmente falando, a gente só vai poder fazer no formato cartesiano as operações de soma e subtração e divisão. Soma, subtração, divisão, multiplicação. Vamos lá. Então, digamos que a gente tenha um número complexo Z1, que é igual a 5 mais 6i, e um Z2, que é 4 menos 3i. Então, se nós formos somar esses dois números, nós vamos somar parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Então, o meu Z1 mais Z2 vai ser real mais real, 5 mais 4, mais imaginário vai ficar 6 menos 3, tudo isso imaginário, i. Então, a gente pode dizer que o nosso Z1 mais Z2 é 9 mais 3i. 9 vem do 5 mais 4 e o 3i vem do 6 menos 3 vezes i. Vamos agora para a subtração de números complexos. Então, na subtração de números complexos, igualmente o que nós acabamos de fazer, a gente vai subtrair real com real, imaginário com imaginário. Então, vai ficar Z1 menos Z2, 5 menos 4, mais 6 menos 3. 6 menos 3i. Z1 menos Z2 vai ser 1, que é 5 menos 4, mais 9i, que é 6 menos 3. Menos com menos fica mais 6 mais 3, 9. Vezes i, 9i. Então, Z1 menos Z2 igual a 1 mais 9i. Vamos agora para a multiplicação de números complexos no formato cartesiano. Vamos utilizar os mesmos números complexos, 5 mais 6i, 4 menos 3i. Então, para fazer a multiplicação, a gente vai fazer com a mesma forma de produtos notáveis, uma multiplicação de dois números, certo? Então, a gente vai ter de dois termos, um binômio, 5 mais 6i vezes 4 menos 3i. Então, vou fazer 5 vezes 4, mais 5 vezes menos 3i. 6i vezes 4, 6i vezes menos 3i. E aí, vou fazer. Quanto é 5 vezes 4? 20. Quanto é 5 vezes menos 3i? Menos 15i. 6i vezes 4, 24i. 6i vezes menos 3i, menos 18i ao quadrado. E agora a gente vai fazer o quê? Substituições, né? Vou fazer a operação do 15i com 24i. Nós já sabemos quanto vale i ao quadrado. Então vamos fazer a substituição. Vai ficar 20 mais menos 15 mais 24, menos coisa de 24 menos 15 e menos 18 e i ao quadrado é menos 1. Então nós podemos fazer aí a soma, vai ficar 20 mais 18, né? Do 18 do menos 18 vezes menos 1, mais 24 menos 15, 9i. Então, nós podemos dizer que o nosso Z1 vezes Z2 é igual a 38 mais 9i. Vamos agora para a divisão de números complexos no formato cartesiano ou retangular. Então, para fazer essa divisão, a gente vai fazer da mesma forma, normal, como se fosse um polinômio qualquer, porém, nós vamos fazer uma espécie de uma racionalização. É muito parecido com a racionalização. Então, eu vou multiplicar tanto no numerador quanto no denominador pelo conjugado do meu denominador. Então, vai ficar assim, ó, Z1 sobre Z2 vai ficar igual ó, a 5 mais 6i sobre 4 menos 3i, vezes ao conjugado do meu denominador, 4 mais 3i. Não é 4 menos 3i? Então, vou mudar a parte imaginária, vou mudar o sinal dela. Então, vai ficar 4 mais 3i e embaixo, 4 mais 3i também. Ou seja, na verdade, esse fator que nós estamos multiplicando é 1. Então, ele não está alterando o nosso número. Então, como vai ficar? Nós vamos fazer, ó, 5 vezes 4, 20. 5 vezes 3i, 15i. 6i vezes 4, 24i. 6i vezes 3i, 18i ao quadrado. E embaixo, nós vamos ter, ó, diferença
de quadrados, né? Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo, então é 4 ao quadrado menos 3i ao quadrado. Como vai ficar isso? Nós vamos ter que, lá em cima, lá no numerador, nós temos 20 menos 18. De onde é que veio esse menos 18? O i ao quadrado é menos 1, vezes 18 menos 18. Então é 20 menos 18. 15i mais 24i, 39i. E na parte de baixo nós temos 4 ao quadrado, é 16. E menos 9i ao quadrado, a gente tem que é 9 vezes menos 1, que é menos 9. Então 16 menos menos 9 dá 25. Então em cima nós temos 2 mais 39i e embaixo nós temos 25. Então Z1 sobre Z2 é 2 sobre 25 mais 39i sobre 25. Vamos agora fazer a multiplicação no formato polar. Para fazer a multiplicação no formato polar, eu escolhi esses dois números, 5 fase 30 e 4 fase 45. Você pode chamar também 5 ângulo 30, 4 ângulo 45. Quando nós vamos fazer esse tipo de operação, nós vamos multiplicar módulos com módulos e vamos somar os ângulos, certo? Ou as fases. Então a gente vai ter 4 vezes 5, ângulo 30 mais 45. Então na multiplicação nós vamos somar os nossos ângulos. Então vai ficar 20 fase 75 graus. Vamos agora fazer a divisão de números complexos no formato polar. Então vamos utilizar como exemplo os mesmos números, 5 fase 30, 4 fase 45. Então para fazer a divisão, a gente vai pegar um número sobre o outro e nós vamos fazer a divisão dos módulos e fase de cima menos fase de baixo. Então vai ficar 5 quartos, ângulo 30 menos 45, que vai resultar em 1,25, ângulo menos 15. Como a gente pode fazer, então, a transformação de polar para cartesiano, ou polar para retangular? Digamos que a gente tem esse número, Z1, que é igual a 5 fase 30. Nós sabemos que o nosso A é módulo do Z, fase cosseno de φ, e o nosso B é o módulo de Z vezes o seno de φ. O nosso φ, nesse caso, é 30 graus. Então nós podemos dizer que o nosso Z, na verdade, ele é 5, que é o nosso módulo, vezes o cosseno de 30, mais 5, que mais uma vez é o módulo, vezes o seno de 30i. Então como vai ficar isso? O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então a gente vai ter que é 5 raiz de 3 sobre 2, mais 5 vezes seno de 30, 1 sobre 2i. Então o nosso Z1 vai ficar, se a gente quiser na forma decimal, 5 vezes 0,866, que é a raiz de 3 sobre 2, mais 5 vezes 0,5i. Então nós podemos dizer que a nossa resposta é, se a gente quiser no formato sem ser decimal, né, é 5 raiz de 3 sobre 2 mais 5 sobre 2i. E se nós quisermos no formato decimal, 4,33 mais 2,5i. Para fazer agora o contrário, eu quero transformar de cartesiano para polar. Então a gente vai ter assim, digamos que nós tenhamos esse número que é 5 raiz de 3 sobre 2 mais 5 sobre 2i. Então nós vamos fazer primeiramente calcular o módulo, né? Nós temos aí um número no formato cartesiano, certo? E queremos descobrir quem é o módulo dele. O módulo, através de Pitágoras, nós vamos fazer que é a raiz quadrada do a ao quadrado mais b ao quadrado. Fazendo essa raiz, nós vamos obter que z é igual a 5 raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, vai ser 5 ao quadrado, 25, raiz de 3 ao quadrado é 3, e embaixo nós temos um 4. 5 vezes 25 vezes 3, 75, e embaixo nós temos um 4. Mais 5 ao quadrado sobre 2 ao quadrado é 25 sobre 4. 75 com 25 dá 100, e 4 no numerador, no denominador, vai ficar 4. E a raiz de 100 sobre 4 é 10 sobre 2, 10 sobre 2 é igual a 5, então nosso módulo é igual a 5. E agora como é que nós podemos encontrar o ângulo, né? Porque nós temos que ter o módulo e o ângulo. O nosso ângulo ele vai ser, nós podemos determinar através da tangente, né? A tangente de φ é igual a b sobre a, então φ é igual ao arco tangente de b sobre a. O nosso b é 5 sobre 2 e o nosso a é 5 raiz de 3 sobre 2. Então φ é igual ao arco tangente de 5 sobre 2 vezes, primeira pelo inverso da segunda, né? 5 sobre 2 vezes 2 sobre 5 raiz de 3. Então a gente vai chegar que esse resultado dentro do argumento aí do arco tangente é raiz de 3 sobre 3, fazendo o arco tangente, se você olhar na tabelinha, ou até dá para saber memorizado mesmo, φ é igual a 30 graus. Então nós podemos dizer que o nosso Z1 é igual a 5 fase 30 graus. Então espero que você tenha gostado desse conteúdo, vou deixar aqui a nossa referência, a nossa bibliografia.
tá? Esse conteúdo ele é bem importante, nós vamos fazer exercícios aí nos próximos vídeos, então fique atento, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho e até o próximo vídeo, valeu!